Essa aula, galera, ela foi feita com o objetivo de ser mais direcionada para pessoas que estão já trabalhando com astrologia ou que gostariam de trabalhar com astrologia, tá bem? Então, talvez vocês já tenham acompanhado alguma aula que eu faço nos domingos, alguns domingos, né? Que são aulas mais voltadas para aprender um pouquinho sobre astrologia. Talvez também alguns de vocês já possam ter visto alguma aula prática lá dentro do curso. A aula de hoje ela foge disso. Ela é mais direcionada para o novo empreendedor, para quem está trabalhando mesmo com isso e não está fazendo só astrologia porque ou gosta do assunto ou, enfim, quer saber mais sobre o próprio mapa. Aqui a gente vai um pouquinho mais a fundo, num olhar um pouco mais profissional para aquele mapa, para que você talvez não tenha tanta dificuldade em fazer uma leitura, não deixe tanto o mapa na fila de espera, não se sinta tão inseguro. É claro que nenhuma insegurança, talvez, ou trava vai embora com uma aula, mas eu tenho certeza que depois dessa aula vocês vão ter pelo menos um direcionamento. Tem um delay aí em algum lugar. Desliguem os microfones, please. Acho que é um delayzinho. Um direcionamento para saber por onde caminhar para começar uma leitura assim mais assertiva. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma promessa com essa aula, que é uma maneira rápida de você conseguir se sentir mais confiante para poder trabalhar com astrologia de forma profissional, obviamente. Tudo bem? Para quem que é essa aula? Essa aula é para um público específico. Então, para astrólogo iniciante, se você é astrólogo iniciante, você está no lugar certo. Para quem deseja em algum momento trabalhar com astrologia, se você tem essa vontade, você está no lugar certo. Para quem quer realizar atendimentos mais assertivos e de qualidade, para não sair daquela leitura, caso você já faça, não sair daquela leitura com o cliente cheio de informação e aí talvez sentiu que não ajudou a pessoa, não foi tão assertivo. Então você está no lugar certo. E para a pessoa que quer aumentar o valor do serviço com segurança, porque quando a gente sabe que a gente faz uma coisa boa, entrega um produto bom, quando a gente sabe que o nosso serviço está fazendo diferença na vida daquela pessoa, a gente sabe que vale. E a nossa crença em relação a recebimento, ela aumenta. Pode ver que no começo você começa a fazer mapa de graça, porque você acha que você não é bom. Você faz mapa bem baratinho, enquanto o coleguinha às vezes nem entrega o que você entrega e cobra quinhentão no mapa, porque você acha que você não sabe o suficiente. Isso são crenças relacionadas a dinheiro, a insegurança. Então, quando você se sente seguro e fala, putz, agora eu estou fazendo um trabalho bom, você começa a aumentar o valor do seu serviço sem se sentir culpado. Porque se você aumenta, eu falo isso para os meus mentorados, tem que colocar um valor no seu serviço do qual você se sinta confortável. Se for desconfortável, a tua própria criança vai fazer com que você não venda aquele mapa, tá bem? Qual o motivo da minha aula? Eu ouvi muito dos meus mentorados e que me deixou, assim, sinceramente, um pouco indignada. De eles terem tido experiências que não foram tão positivas, não foram tão benéficas com outros profissionais. Obviamente, não vou ficar aqui falando sobre a forma como os outros atendem astrologia, a forma como as outras pessoas atendem astrologia, mas me doeu muito conhecer histórias de profissionais que tinham uma ferramenta tão grande na mão, tão grande como a astrologia, eu sei que ela é, causar coisas tão catastróficas na vida das pessoas do jeito que causaram, às vezes falando coisas que até faziam sentido, mas não foram profissionais naquele momento. Eu falei, eu não posso estar nesse mundo a passeio, trabalhando com uma coisa tão extraordinária que eu sei que é na brincadeira, e eu quero fazer pelo menos um pouquinho de diferença e ensinar para as pessoas o que eu sei, porque pode ser que eu não faça a melhor leitura do mundo. Certamente não faço a melhor leitura do mundo, mas eu costumo sempre fazer o que é mais certo e correto, principalmente quando eu estou lidando com a vida de outra pessoa. Eu quero que todo mundo que trabalha com astrologia e tarô e que mexe com a vida de outras pessoas façam isso também. Então, isso me motivou a dar essa aula. Ok, então o motivo da aula é orientar astrólogos para seguirem na profissão de forma ética e responsável, e ajudar novos astrólogos a trabalhar com o que amam,
Eu presumo que vocês gostem muito de astrologia e fazer diferença na vida dos clientes, tá bem? Quais são os desafios que vocês relataram e que a gente vai acabar vendo aqui hoje? Tem alguns desafios. Medo de começar a atender foi o que vocês falaram no grupo. Estão com a lista de mapas assim parados, outras pessoas já tinham me falado, e daí tem insegurança, então tem um monte de gente que fala, fulano, lê para mim, calma que eu tô estudando, fulano, lê para mim, calma que eu tô estudando, então tá com essa lista parada e não vende esses mapas, não faz nada com esses mapas. Dificuldade em saber por onde começar. A pessoa quer saber tal coisa, ela quer que você leia o mapa, você olha para aquela mandala e o que que eu faço? A gente vai falar muito sobre isso hoje, saber por onde começar uma leitura. Será que é Sol, Lua e Ascendente? Será que a gente olha o quê? Tem macete para isso, muito simples. E vocês também têm um desafio de ver os aspectos como grandes obstáculos na leitura. Eu vou falar um negócio para vocês. Dá para ler um mapa muito bem lido, 70% do mapa, sem nem olhar aspecto. É possível. É possível fazer uma bela de uma leitura de um mapa sem olhar os aspectos. Sem olhar os aspectos. E se olhar, Tuane, se olhar, tu vai dar um tempero para a leitura. Tu vai falar aquilo que a pessoa faz assim, como é que tu sabe? Tu estava dentro da minha casa para tu saber dessa informação? O aspecto faz isso, mas não ler o aspecto não vai fazer com que você não faça uma boa leitura. Não é o aspecto que vai te dizer, ele dá o detalhe, a gente vai ver isso hoje também. Ele vai dar o detalhe, ele vai dar o tempero, tá bem? Outra coisa, talvez você veja um mapa com N aspectos, com 12 aspectos, 15, 20, tem mapa que é cheio de linha, tem mais linha dentro que linha fora. Tu não vai ler tudo. Não vai ler tudo. Tu vai ler dois, três, porque é o que te interessa ali naquele momento. Alguns nem são tão relevantes assim. Estão lá porque o programa mostra aquele ângulo, mas não precisa ser lido. Aí você deixa de ler o mapa, você deixa de entregar o mapa porque você não conseguiu ler os 20 aspectos. Que bom, porque se tu ler os 20 aspectos, o teu cliente sai da tua leitura com a cabeça cheia, e em vez de se sentir ajudado por você, ele vai falar quanta informação. Vou ter que ver esse vídeo de novo, vou ter que ler esse arquivo de novo porque eu tô confuso. Como é que tu ajuda uma pessoa deixando ela confusa? Só atrapalhou. Então relaxa com os aspectos. Eles são importantes? Sim, eles são importantes, mas não são eles que vão fazer você não ter uma boa leitura. A gente vai ver isso também, tá? Relaxa. Esses desafios que vocês passam causam problemas. Eu falo com propriedade que eu passei por todos eles. Não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém dando aulinha. Há 9 anos atrás, não tinha ninguém. Aprendi no peito. Olha, foi difícil, mas eles causam problemas. Quais são os problemas? Você faz mil e mil cursos e nunca está pronto para atender. Você faz mil cursos e sempre acha que precisa saber mais. Sabe por quê? Porque geralmente você não treina nesses cursos, você só fica pegando informação de sol, lua, ascendente, casa, signo, o que que significa tal coisa. Aí você tem um monte de ingrediente e daí eles te explicam que para fazer leitura tu tem que juntar esses ingredientes e fazer o bolo. E na leitura tu fica tentando fazer bolo e tu não vai conseguir. Então tu vai fazer mil cursos e tu não vai ler. É um problema. Tá gastando grana. Mais um problema. Você não fica levando a astrologia como profissão. Não quero levar como profissão. Bem, daí não faz parte dessa aula. Essa aula é para quem quer levar como profissão. Então, essa é uma dificuldade, esse é um problema. Se eu estou estudando, eu quero trabalhar com isso, eu nunca consigo trabalhar com isso, nós temos um problema ali. Isso causa mais problemas. Você fica frustrado. Você se acha incapaz. Tá todo mundo trabalhando com astrologia, tá todo mundo ajudando e, enfim, fazendo mapas, e você tá ali sempre achando que não sabe o suficiente porque não consegue ligar os pontos e fazer a receita do bolo para ler o mapa. Isso são problemas. Como eu disse, passei por isso, até descobrir os macetes e descobrir os segredinhos, até conseguir pegar o mapa e conseguir fazer uma leitura perfeita. Não vou bater o nariz lá no teto e falar, nossa, eu faço uma leitura perfeita, mas é boa. Hoje eu consigo fazer uma leitura assim, nossa, esse mapa não consigo, não. Todo mapa que cai, dá para fazer. É possível fazer, tá bem? Então, é uma coisa que eu superei. Passei por essa insegurança também, lá no começo. Eu sou meio autodidata, Sol na 9, ascendente em Sagitário.
Eu gosto. Eu gosto dessas coisas. Aí o regente do ascendente está lá na 8, esses assuntos esotéricos. Tudo me levava a, né? Casa 9, inclusive, é a casa da astrologia, na astrologia antiga. Muito interessante. Então, eu tinha tudo para ir. Tudo bem, Isa, vai ficar gravado, eu vou te mandar. Se tu assinou, assina a lista. Assina a listinha de presença. Então, passei por essa insegurança também. Aí, o que mudou a minha cabeça, agora uma dica incrível para vocês. Dica não, que eu não tô aqui para dando dica, tô orientando vocês, vou orientar vocês a fazerem uma coisa que vai mudar completamente a sua leitura. Virou a chave do meu atendimento. Conversar com o cliente. Anota isso. Tuânia, conversar com o cliente é. Porque quando alguém pede para você fazer o mapa, você fala sim, beleza, me passa teus dados que eu vou fazer o mapa. Tu não vai fazer uma boa leitura. Agora, se a pessoa te pede para fazer o mapa e você diz por quê você quer fazer o mapa? Qual é o assunto que você gostaria de saber? O mapa dá para ver mil coisas. Dentro do mapa, a gente consegue tirar outros mapas e é uma leitura infinita. Falo isso para os meus alunos. O mapa é de uma leitura infinita. Dá para ver trânsito, progressão, revolução, mil coisas. O que que você quer saber no teu mapa? Olha, vou te falar. Às vezes você passa um apuro aí, tentando buscar um monte de informação no mapa de emprego e quer ver relacionamento e quer ver não sei o que no mapa e demora para não tem que ser demorado para entregar o mapa, tá? Nós vamos falar disso também. E demora para entregar o mapa, sendo que a pessoa queria saber só queria saber se trabalhar com internet faz parte do mapa dela, se faz. E tu ia fazer um negócio todo doido. Às vezes tu ia ficar quebrando a cabeça para poder juntar as informações, o que é que significa essa lua em Sagitário, que está oposta a Vênus, o que é que tu ia quebrar a cabeça, sendo que a pessoa só queria saber se ela vai morar fora. Ah, como é Sagitário, certo vai. Dei um exemplo até que encaixou. Mas, mas entende que tu tem que conversar com o teu cliente? Simples assim. Quero fazer um mapa. Ok, por quê? Eu cansei de dizer não nesse porquê. Isso se chama ética profissional. Vou contar o motivo. Falei isso hoje para um menino que eu atendi hoje cedo, num atendimento que eu tinha de guia da alma, que é atendimento continuado. Ele queria fazer não sei o que, não sei o que. Eu falei, vai pra terapia. Não é comigo. Não é comigo. Porque eu perguntava pra pessoa por quê. E a pessoa falava porque eu tô com problema em casa, meu marido está me traindo, porque não sei o quê, meus filhos não me respeitam. Blá, blá, blá. Eu digo, sabe o que eu falei? Cansei já de falar isso para as pessoas. Pega o teu dinheiro do mapa, escuta com o coração. Pega o teu dinheiro do mapa e vai pra psicóloga. Não faz mapa agora. O mapa não vai te ajudar. Tu está querendo ajuda, tu está querendo apoio, tu precisa de um colo, tu precisa de uma orientação que a astrologia não vai dar. Precisa de ajuda profissional, de um médico, de um terapeuta. Então faça isso. E quando você tiver ok, você vem para astrologia, porque a astrologia não vai tratar nada. Ela vai te mostrar muitas coisas. Ela vai revelar muitas coisas. Mas ela não vai te ajudar nesse sufoco que tu tá precisando agora. Então faz terapia. Ah, tô com dor da coluna, não sei o que, quero fazer o mapa. Foi no médico? Vai no médico. Não faz o teu mapa. Pega o teu dinheiro e vai no médico. Depois tu vem fazer mapa. Então pergunta por. Isso é ética profissional. Poderia fazer o mapa da pessoa? Ganhar minha graninha? Poderia. Tá certo? Não. Não tá certo. Tá bem? Então por quê? Pergunta o porquê. Conversar com as pessoas, gente. A vida é comunicação. A venda é comunicação. Tudo se entende através da comunicação. Tá bem? Tem uma coisa que eu gosto de chamar de alma e o ouro do negócio. Isso é muito importante. Se você quer trabalhar com astrologia, tu tem que ter pelo menos uma certa ciência do teu próprio mapa. Deixa eu ver o chat. Eu, como mãe de uma menina de lua em Sagitário, filho de ascendente em Sagitário, tenho que criar para o mundo. Aquariano, vai criar para o mundo. Tu vai criar para o mundo. A alma e o ouro do negócio. Tu tem que ter uma pequena, pelo menos, consciência de como que é o teu próprio mapa, tá bem?
Então, a primeira coisa que você precisa fazer é pensar em qual tua história com a astrologia. Tu começou a estudar astrologia por algum motivo e por que você ficou nela? Tu poderia ter estudado astrologia e depois ido para numerologia. Tu podia ter estudado um pouco de astrologia e não, quero fazer tarô, ou quero fazer Theta Healing, quero fazer Reiki. Por que que tu ficou na astrologia? Qual foi a transformação que a astrologia causou na sua... Isso é profundo, tá? Isso é uma coisa para parar e ficar uma hora ali, o olho fechado, pensando. Isso vai mudar o teu atendimento, porque tu não vai conseguir oferecer nada e ter sucesso em alguma coisa que seja diferente do que você já passou na sua vida. Eu jamais poderia ensinar como ler mapa se eu não tivesse aprendido isso sozinho. Eu não tenho como ensinar. Ganhe milhões na internet. Se eu mesma não queria, mas se eu mesma não fiz, eu não posso ensinar. Eu vou vender um pouco de curso, talvez, a respeito disso, mas eu não vou me concretizar nisso porque não é leal à minha história. Tá entendendo? Quando isso faz diferença na leitura? Faz, porque quem compra de você compra a sua dor. Aquela pessoa passou pelo que eu passei, então ela sabe como resolver aquilo. Tudo bem? Faça uma leitura. Qual é a alma do seu negócio? É a tua história, a alma do teu negócio. Tá bem? O que que tem dentro do teu mapa que você mais gosta? Isso vai fazer diferença na tua leitura. Olha para a tua casa 7. Aquelas pessoas vão comprar de você. Olha para a tua casa 8. O que está lá é o que as pessoas estão dispostas a pagar para você. Olha para a tua casa 1, olha para a tua casa 10. Olha para a tua casa 5. O que que tem dentro do seu mapa que você não mudaria? Eu, Tuane, adoro ter Mercúrio. Meu Mercúrio é retrógrado, mas eu tenho Mercúrio em Virgem. Na casa 10. Tá eu aqui tagarelando publicamente no grupo, entendeu? Se você tivesse que nascer de novo e bater um papo com Deus, o que que tu queria repetir no teu mapa porque tu gosta muito? É isso que vai fazer diferença no teu atendimento. Tem uma lua muito forte, tu vai atender mulheres. Também tem Vênus, Júpiter na casa número 8. As pessoas vão pagar pelo seu serviço, elas querem ficar com você, querem te escutar. Tem que ir ali dentro? Tem crença relacionada a receber. Eu tô com uma mentorada que eu falei, vai pra terapia, porque tu não sabe receber. Ela, não sei mesmo. Eu falei, pois é, como é que vai vender? Tem medo? Tu tem que saber disso para trabalhar com astrologia. Tu tem que saber disso. Então, olha para essas coisas, tá? Dentro do seu mapa. Comunicação é importante, então conversa com o seu cliente. Saiba o que que ele quer saber com a leitura. O que que eu comecei a fazer? Perguntar o que a pessoa queria na leitura, por que que ela queria fazer uma leitura, e dentro dos meus agendamentos tem um pequeno questionário. O que que é esse questionário? As pessoas fazem o agendamento com a Michelle. Se alguém aqui já fez mapa comigo, vai saber. A Michelle faz isso. Aí a Michelle manda um questionário. Questionário, digo questionário que são perguntas. Então é nome, porque preciso saber fazer o mapa, data de nascimento, hora, ainda coloco lá, veja com os pais se está exatamente na certidão, blá blá blá, local de nascimento, por que quer fazer o mapa, qual o setor que aquela pessoa gostaria que desse ênfase naquele mapa. Eu colho essas informações para poder determinar qual rumo a minha leitura vai tomar. Às vezes, no meio da consulta, a gente muda, a gente vai para outra coisa, mas o que a pessoa quer saber, porque se eu não fizer isso, eu tenho que ser muito boa na leitura corporal. Entende? Se vocês são ótimas em leitura corporal, se vocês já conhecem a leitura corporal, você vai saber se você está falando e a pessoa está assim, ó, ela não está nem interessada no que tu está dizendo. Vai sair por aí sendo alguém que tu vai só aguçar a curiosidade de ler mal, mas ela não vai fazer propaganda tua, ela não vai se sentir ajudada. Agora, se ela tá na frente da tela fazendo assim, ó, ela tá interessada. Se você fala, ela faz assim, tu falou uma coisa que não bateu com ela. Agora, se você sabe o que que ela quer saber na leitura, tu já vai direto lá. Tu vai bater um papo com a pessoa. Outra coisa, cobra pelo seu serviço. No agendamento, no começo eu não cobrava no agendamento, eu cobrava na entrega. Quem que compra uma coisa na internet e paga só na hora que entrega? Eu levei tanto bolo. Não façam isso. Não aprendam com o meu erro. Agendou, pagou.
Nem que seja um pouquinho. Tudo, gente, é uma troca. Isso funciona em tudo. Na magia é uma troca. Tu tem que dar tua troca vital pro, pro outro ser te dar o que tu pede. Na Umbanda precisa de troca. A galera não faz o padê na Umbanda para alimentar o Exu. É troca. Tudo é troca. Na igreja católica, super ortodoxa, não existe o sacrifício, é uma troca. A melhor coisa que você pode fazer para outra pessoa é vender para ela. Anota essa frase. A melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa é vender para ela. Se o seu serviço vai ajudá-la vendendo, você tem certeza que você vai transformar a vida daquela pessoa. Não tem outro jeito. Então não trabalhe de graça. Ah, é R$ 20, é R$ 30. Cobra isso aí. Meus alunos fazem leitura express. Sabe quando tu vai na sorveteria, eles te dão só um pouquinho assim para te provar, para tu saber se tu quer mais? Eu apelidei de leitura express, mas cada um dá um nome. E a leitura express é pegar esses mapas de pessoas que talvez não te conhecem o suficiente para poder pagar um valor alto pelo teu serviço e elas vão pegar um pedacinho. Então, tu vai fazer uma leitura express. Tu vai fazer uma leitura de 10 minutos. E a pessoa vai pagar uma mixaria. Ela gosta e quer o mapa inteiro. E ela paga inteiro. Esse é marketing, tá? Estratégia de marketing. Usem, ok? Grande sacada aqui. Falei isso hoje também na aula de mentoria que eu tive antes. Porque eu fiz uma atividade com as meninas, que eu botei o mapa na tela e eu falei, essa pessoa já. Mapas reais, de clientes meus. Falei, essa pessoa tem isso, 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 isso. Cadê isso no mapa? Não dava 5 segundos, elas já estavam. É, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu não, não. E tá errando tudo. Eu falei, não faz isso. Olha pro mapa. Porque sabe o que vocês costumam fazer? Vocês vão falar pra mim que eu tô certa, porque eu fazia o que vocês fazem agora, que eu tenho certeza que vocês fazem, que daí, eu não sei ler mapa. Você pega o mapa, aí você fala, essa pessoa tem Sol em Leão. Aí você anota, Sol em Leão significa tal, beleza. Essa pessoa tem Mercúrio em Libra. A pessoa tem Mercúrio em Libra. O que mais nesse mapa? Ascendente em Escorpião, beleza. Ascendente em Escorpião. Ok, como é que eu junto tudo? Não vai juntar. Isso é receita de bolo. Não vai juntar. Não tem como. Não tem como. O que tu tem que fazer é parar tudo e ficar 5 minutos olhando para o mapa. Não precisa nem ficar tentando fazer a leitura na tua cabeça, só olha para o mapa. Observa, tem signo ilhado? Tem um monte de planeta em tal signo? Só olha para o mapa, só observa o mapa. Anota algumas coisinhas e só observa o mapa. Às vezes a pessoa vem para você perguntando sobre relacionamento. E aí tu vê que no mapa dela ela tem uma Vênus fazendo um aspecto maravilhoso, que é um aspecto de sextil ou trígono com Júpiter. Olha que delícia! E aí você fica olhando para aquilo falando o que que essa pessoa quer saber de relacionamento? Nada a ver, o mapa dela tá lindo. E aí nessa observação, antes da leitura com cautela, você percebe que a abençoada da pessoa tem um nó do norte, um Quirón lá em Libra. É lógico que ela vai ter perguntado de relacionamento. O que a pessoa veio buscar na leitura, tu vai ter que bater o olho e olhar aquilo ali de cara. Ninguém vai perguntar nada dentro do mapa do qual ela não esteja vivendo ou passando, ou seja, uma dificuldade na vida dela. Principalmente o nó do norte, um Quirón, um signo ilhado. Então, tu só olha o mapa. Tem um monte de planeta na parte superior do mapa. Não tenha dúvida que essa pessoa lá vai vir te perguntando de profissão. Não tenha dúvida disso, tá? É uma pessoa, ó, hoje foi o mapa que eu coloquei na tela das meninas, a pessoa tinha um estélio, mas estélio assim de mais de 5 coisas em Sagitário, e todo mundo olhava para ela e falava que ela era metida, isso, imagina um sagitariano ter que escutar isso aí, que é metido, que é fechado, isso para um sagitariano é uma dor. Aí ia ver a menina tinha ascendente em Capricórnio, claro, claro, tem que observar o mapa, tá bem? Aqui é uma coisa que eu fiz e que me ajudou, a ponto de hoje eu não precisar mais, mas por anos eu usei.
Um arquivo com todos os significados. Você não vai criar um arquivo de Sol em Áries, Sol em Touro, Sol em Gêmeos, depois Sol na 1, Sol na 2. Você vai, sim, você vai fazer isso, mas você não vai criar todo esse arquivo para depois começar a atender. Você vai criando esse arquivo conforme você for atendendo. Então, peguei um mapa, essa pessoa tem Sol na 12. Não tenho mais nenhum outro Sol, mas é Sol na 12, eu já vou deixar esse arquivo pronto. Bota ali. Isso vai te durar um tempo até tu preencher tudo. Logo tu começa a fazer mapa, tu preencheu tudo. Esses arquivos prontos vão servir para você como base de pesquisa, com as suas palavras. Tu não vai copiar de livro, tu não vai copiar de lugar nenhum, tu vai colocar com as tuas palavrinhas ali, o que tu acha, só para te servir como base de pesquisa. Se em algum momento você fizer mapa por escrito, tu faz um Ctrl+C, Ctrl+V dali, a base está pronta, depois tu só vai fazer a leitura, porque o que está ali precisa, obviamente, ser alterado. Então, cria isso para te ajudar. E nessa tua observação, você vai ver se existe estélio, o assunto que a pessoa perguntou está com asteroide. Você vai buscar o significador. A gente vai ver isso na prática, tá? Você vai buscar os significadores daquele assunto dentro do mapa. Por último, você vai olhar os aspectos. Por último, lá no final, você vai olhar os aspectos. Ok? Isso vai dar uma grande diferença já na sua leitura. Parece que não, mas vai. Não se preocupem com a duração da consulta de vocês. Ai, a minha consulta tem que durar 2 horas. Esquece isso. O meu arquivo escrito tem que ter 70 páginas. Esquece isso. Não é o tempo ou o número de páginas que vai fazer você ter um bom atendimento. É a transformação que você causa na vida daquela pessoa. E você só vai causar transformação na vida daquela pessoa se tu souber o que ela está buscando. Não adianta tu ficar falando de filhos, amor e profissão se ela queria saber da saúde dela. Tu ajudou ela? Não. Tu aguçou a curiosidade, legal. Mas não ajudou ela. Não é alguém que vai voltar no próximo produto teu. Porque não se sentiu ajudado por você. Vitor, Né? então, a minha dúvida é bem isso, né? Que nem tu falou, a gente agora conversa com o cliente, porque na minha cabeça, até então, tipo, nossa, ter que ler o mapa com as 12 casas, falar uma casa, né? Casa por casa para a pessoa. Eu digo, meu Deus, nem a pessoa vai saber mais o que que ela quer saber, né? É desgastante para a pessoa e para você. Não precisa. Exatamente. Não precisa. Tirei E um peso agora das costas, não tirei? com a tua explicação, assim, nossa, clareou um monte, assim, tipo, é tão tranquilo assim, eu tava dificultando o negócio. Não tem que ser difícil. A leitura de mapa, ela não é difícil. É complexo porque é bastante informação, mas ela não é difícil. Ela é simples. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu faço leituras de. Eu não parei de atender porque eu faço cursos de outras coisas. Eu ainda atendo. Sábado eu tenho mais um mapa para ler. Mas eu não me lembro qual foi a última vez que eu peguei o mapa e eu olhei todos os planetas e todas. Eu faço isso no arquivo escrito, porque eu gosto que a pessoa tenha um arquivo para ela de fuçar, olhar, mas eu nem boto todas as informações lá, eu me concentro na consulta, porque eu gosto de atender por vídeo, eu acho que flui muito melhor, eu me expresso melhor. E outra, numa consulta de vídeo, assim, conversando, tipo Zoom ou Meeting, ou enfim, eu acho bom o Zoom ou Meeting porque dá para gravar, mandar para a pessoa. Eu tenho uma aluna que ainda faz pelo WhatsApp. Ok, mas faz por vídeo, porque no vídeo tu consegue ir conversando com a pessoa e extraindo todas as possibilidades. Por quê? Às vezes o mapa dela mostra 4 possibilidades profissionais. Só que eu não conheço a pessoa. Ela pode estar em qualquer fase de evolução da vida dela ou de nível de consciência, ela pode estar em qualquer uma dessas 4. Concorda que no arquivo escrito eu tenho que colocar as 4? Claro. Se eu estou conversando com ela, eu digo, olha, você tem essa e essa possibilidade. Por qual você está indo na sua vida agora? E às vezes até a pessoa fala, eu já eliminei 3. A partir dali, a minha leitura já vai tendo esse direcionamento. Não tem como a pessoa não se identificar no mapa, não tem como ela sair da leitura e falar, nossa, nada a ver comigo, só se a hora tá errada. Então o vídeo Perfeito, perfeito. facilita. E outra, o vídeo é bate-papo. É uma Sim, vai ficando conversa. mais à vontade, né? Vai fluindo a conversa. E às vezes eu pego pessoas que já conhecem de astrologia. Hoje, esse que eu atendi, que eu falei vai para terapia,
Ele vai passar mais 2 vezes comigo. Na próxima eu vou perguntar se ele foi pra terapia. Mas ele já conhecia o mapa dele. Ele já sabia o mapa dele, o que eu falei outras coisas que talvez as outras pessoas não tinham falado. Mas tem pessoas que não sabiam nem qual era a mandala, não sabia nem qual era o ascendente. Então, assim, às vezes você vai falar, olha, hoje a lua tá passando bem em cima da tua casa 10. Olha que legal para hoje você fazer isso, isso, isso. A pessoa, meu Deus, entende que às vezes uma informação pequena, que para você é pequena, para a pessoa é muito, Exato. Nossa, tá muito. Clareou bastante aqui a tua dinâmica. é Muito boa. muito legal. Muito Obrigada. bem, nada. Mais dúvidas por enquanto? Vamos na prática? Vamos abrir um mapa? Mapa do céu são mapa de pessoas famosas. Pode ser mapa de uma pessoa famosa, famosa, conhecida. Vamos pegar um mapa qualquer aqui. Vamos pegar o mapa de um. Vocês têm algum. Alguém que vocês são fãs de alguém? Vocês têm algum ídolo? Eu tenho. É uma lista grande que tem aqui. É. Eu quero pegar o mapa de alguém que tem hora de nascimento, né? Vamos pegar o mapa da Cameron Diaz. Tem hora. Vou pegar o dela, tá? Conhece a Cameron Diaz? Ela fez as Panteras. Uhum. A loirinha. Beleza. Então aqui nós temos um mapa na tela. Ok? Todo mundo tá vendo o mapa na tela. Então, quando a gente vai começar a ler o mapa, a gente vai observar esse mapa. Não vai fazer nada ainda. Vai observar esse mapa. Então, ok, tem uma lua em touro. Muito bem, a lua gosta do signo de touro. Já identificamos isso. Isso é muito legal. É uma lua que faz um aspecto bem com Vênus. E a Vênus está na cara do ascendente. A Cameron Diaz é muito bonita, né? Ela tem uma beleza assim. Vênus na Uhum. linha do ascendente é sensacional. Ascendente em câncer, ela é bem angelical, né? O ascendente dá a tipagem física da pessoa, sabiam disso? Ela tem um nó do norte lá na casa número 7. Então, o nó do sul vai estar na 1. Não tá aparecendo aqui, mas tá. O que mais que tem de interessante nesse mapa? Quiron em Áries. Roda da Fortuna também em Áries. Olha, ela se dá bem em fazer coisas por ela mesma, mas ela tem um medo Uhum. também. Ela tem uma insegurança. Ok? Tem. Ela tem as casas kármicas em signos de ar. Estão vendo? A casa 12, 4 e 8 estão em signos de ar. São as casas kármicas dela. Ela tem pouco ar dentro do mapa. Interessante ela ser atriz, né? Interessante ela ser atriz com as casas de ar aí. Mas ganha dinheiro com comunicação, olha. E tá em Leão. Fizemos mais uma identificação aqui. E Sol em Virgem, Isso aí. Marte em Virgem, o Marte na linha da casa número 3. Ok, identificamos algumas coisas. Não é um mapa que tem a maioria dos planetas no nodo norte ou no nodo sul, tá tudo muito bem espalhado. Grande parte dos planetas pessoais, ou pelo menos, né? A maioria deles está todo do lado direito, aqui, esquerdo aqui do nosso mapa, que é o lado do ascendente. Faz muito sentido, não? Tem o nodo norte lá, bem independente ela, né? Ela gosta de um colinho e tudo, mas é bem independente. Tem um pouco de dificuldade com parcerias, olha lá. Ok? Identificamos isso também. Então, antes de qualquer leitura, e tem um monte de aspecto, tá? Galera de aspecto. Então, antes de começar qualquer anotação, qualquer coisa, a gente vai só olhar para o mapa. E aí, esse cliente, muito provavelmente, vai ter pedido para a gente alguma coisa. Ele vai ter nos perguntado. Então, a gente vai chegar para Cameron Dias e falar: Cameron Dias, ok, eu vou fazer seu mapa. O que que você gostaria de saber? Às vezes, o seu cliente não vai falar setor nenhum. Às vezes ele só vai fazer o mapa porque ele tá curioso com o mapa. E aí, Tuane, o que que eu faço da minha vida se a pessoa só tá curiosa com o mapa e não me falou trabalho, não me falou amor, não me falou família, não me falou filhos, não me falou nada, só falou que tá curiosa? É mais fácil. É mais fácil, eu acho. Porque você vai aguçar a curiosidade dela. Se ela tá curiosa com o mapa, tu vai matar a curiosidade dela.
Se a pessoa não conhece nada de astrologia, tu não vai dar uma aula de astrologia, mas você vai dizer que ela possui os 12 signos dentro do mapa dela, todo mundo tem, que dentro desse mapa tem 12 repartições. Nessas repartições a gente olha para setores diferentes da leitura. O planeta aqui vai dar significados também, ela tem uma conversa entre os planetas aqui dentro. Tu vai explicar uma estrutura do mapa. Quando a pessoa vem para mim e ela não pediu nenhum setor, eu não vou direto no significador daquele setor. Porque quando ela pede relacionamento, o que que eu vou olhar? Vou olhar casa 7, eu vou olhar Vênus, eu vou olhar Libra, independente da casa que esteja. Eu vou olhar se tem Quiron, Lilith, Nodo em Libra, que é de relação. Eu vou olhar os significadores do assunto que ela perguntou. E eu vou ver se aquilo tá bom, se aquilo tá ilhado, se aquilo tá com estéreo, se aquilo tá, se o reagente tá mal. Eu vou olhar tudo isso. Se a pessoa não perguntou nada, eu costumo começar falando do mais básico para cima. Por exemplo, eu costumo falar para a pessoa dos elementos. Então, eu digo para o meu cliente: olha, no mapa a gente consegue perceber os 4 elementos: fogo, terra, ar e água. O mapa é didático, então, se você observar, tem 4 cores diferentes, não é? Se tem 12 signos e 4 elementos, a cada 3 signos tem um elemento. O elemento vai se repetindo. Então, eu falo para a pessoa dessa forma: olha, o elemento água, por exemplo, que é o elemento que fala sobre sensibilidade, sensações físicas, assim, não sensação palpável, isso é terra. Sentimento, eu quero dizer, né? Fala sobre zelo, cuidado, aconchego, fala sobre carinho. Esse elemento água, dentro do seu mapa, ele não tá tão baixo, porque existe um ascendente aqui e tem um planeta pessoal, mas ele não tá tão alto. Então, é o elemento que está equilibrado. E ele está nas casas 1, no caso deste mapa, tá, gente? Ele está nas casas 1, 5 e 9, que é a casa da personalidade. É uma pessoa, e ainda mais com a lua lá em touro, e aí eu vou ligando outras coisas dentro do mapa. Então, é uma pessoa mais movida pela emoção. Vênus está em câncer. O ascendente está em câncer. Faz parte da personalidade da pessoa ser alguém que expressa a emoção. Talvez não mostra tantos sentimentos, mas que sente tudo, sente. Por que não expressa sentimento? Ou não expressa tantos sentimentos? Porque a lua está num signo fixo, não é alguém que oscila, é uma pessoa mais teimosa. Então eu vou olhando outras coisas dentro do mapa, tá bem? É uma pessoa que esconde a cara. Quando ela tá brava, ela vai ficar assim? Não, quando ela tá brava, ela vai ficar assim. Ela não vai esconder a cara. Por quê? Porque a lua tá fazendo um aspecto com o ascendente. Agora que eu fui olhar. Só agora que eu fui olhar. Se eu quiser olhar para os outros aspectos, eu também posso, quando for oportuno de eu dizer. Se não for oportuno de eu dizer nesse momento sobre todos os aspectos da Lua, eu posso terminar de falar dos elementos. Mas quando eu for conversar com ela sobre sentimentos, ou quando for conversar com comunicação, aí eu posso falar sobre essa Lua. Aí eu posso dizer, essa Lua também faz um aspecto com Mercúrio. A comunicação briga com o teu sentimento. Ou você não fala dos sentimentos, ou você não consegue expressar seus sentimentos falando, tem dificuldade. A lua também é a mãe, então às vezes a conversa com a mãe pode ficar um pouco tumultuosa, ainda mais com esse Urano aqui dentro da casa número 4, que tudo oscila. Agora que eu vou olhar o aspecto, tá bem? Se eu ainda quiser ir além, eu posso olhar esse aspecto com a Lilith. Se você não trabalha com Lilith, ignora. Mas a Lilith, ela geralmente vai falar sobre situações muito profundas que estão escondidas no inconsciente e que são coisas que aconteceram lá na infância. São emoções reprimidas da infância e que quando a pessoa fica adulta e não trabalhou isso, vira um assunto do qual ela não aceita ficar submetida daquilo. É um assunto que quando começa, todo mundo tem um assunto que quando começa a falar, tu gagueja, tu não quer falar daquilo. Todo mundo tem. Ah, eu falo de tudo, não fala. A Lilith fala disso aí. E aí existe alguma coisa, talvez com a mãe, com a infância.
Ela não, talvez não se sentiu tão querida, tão amada pela mãe, até porque a Lua está na casa número 11, ela pode ter se sentido muito mais amada por uma madrasta, pelos amigos. Aí a gente pode ligar outras coisas. Entende como uma coisinha vai levando a outra? Comecei falando do elemento, né? Mas a gente pode ligar nesse momento. Se eu não quisesse olhar para os aspectos agora, eu poderia continuar. Olha, você tem aqui essa cor vermelha, é que eu gosto de explicar bem didático quando estou atendendo. A pessoa, ela entende assim, que nessa cor vermelha é o elemento fogo, que representa a ação, já fala de coragem, já fala de energia, e você tem bem nas casas de trabalho. Ou seja, ou você tem que ter uma posição alta dentro do que você faz, eu explico para ela. Vou falando dos elementos. A pessoa ela vai te ouvir, ela vai falar, não é isso mesmo? Ai, não gosto de trabalhar em equipe, que é que essa pessoa mesmo não gosta. Não gosto muito de trabalhar em equipe. Eu, eu gosto de ser líder no que eu estou fazendo, ou ter minhas próprias coisas, ou estar à frente de alguma coisa. Que é bem coisa da Cameron mesmo, né? Ela é uma atriz muito conhecida e tudo mais. Muito provavelmente tem os negócios dela. E aí, se eu quiser, eu ainda posso ir além. Eu ainda posso. É que aqui esse programa me permite explicar, mas senão vocês sempre vão ter tabelas, tá, gente? Para ajudar vocês a verem os aspectos. Eu ainda posso olhar para outras coisas dentro do mapa, tá bem? Então, aqui tem um Saturno que está fazendo um aspecto com Mercúrio. Se Mercúrio representa movimento, representa comunicação, representa as minhas mudanças dentro da forma como eu ganho meu dinheiro, e Saturno é responsabilidade, logo eu faço isso com responsabilidade. Existe uma maturidade ali. Legal, um aspecto legal. Tá bem? Aspecto você sempre vai olhando para depois. Para quê? Para dar o tempero. Ele vai dar o temperinho. Não é ele que vai fazer você ter uma boa leitura. Existe mapa que é lido só com aspecto? Eu já fiz mapa assim. O astrólogo só olhou os aspectos do meu mapa, não olhou nem onde é que estava meu sol, que é virginiano. Nem... E fez uma leitura impecável. Mas a galera da astrologia védica faz mais isso. E da estrela fixa eles olham também. Mas é uma outra vertente astrológica. Você não precisa olhar. Imagina, olha a empreitada, viu? A pessoa pede para você fazer o mapa hoje. Se tu demorar mais de 2 dias para fazer esse mapa, tu tá perdendo grana. Para fazer o mapa, tu tem que demorar 2 horas no começo. Tu tá começando tua vida profissional, tu tem que demorar umas 2 horas para fazer esse mapa. Senão depois você tem que ficar mais rápido. Quando o seu arquivo fica pronto, as coisas ficam mais rápidas. Porque senão tu vende 5 mapas hoje, tu demora 3 meses para entregar, o que que tu ganhou com isso? Só, né? Vai gastar teu tempo só. Então tem que ser ágil. O que mais? Daí a gente pode ir continuando falando dos elementos. E você, se você está no vídeo, você pode trocar com a pessoa, você pode fazer perguntas para as pessoas. Por exemplo, neste caso, a gente poderia perguntar: você tem filhos? Tem vontade de ter filhos? Pode perguntar outras coisas. A pessoa, tenho, ou então, não tenho, não quero ter. Por quê? Vai perguntar, por quê? Eles falam, aqui tem um posicionamento aqui que mostra, aí você vê o que que você tá, né, olhando ali. Então, aqui, por exemplo, ó, começa em escorpião, a casa número 5 dessa pessoa. Já começa em escorpião. Se começa em escorpião, já existe aqui uma possibilidade de infertilidade. Uma possibilidade. A gente não faz nenhuma. Isso também é uma dica muito, muito valiosa. Você não vai fazer nenhum diagnóstico médico olhando o mapa, tá? A única pessoa que vai fazer diagnóstico médico olhando o mapa é Alexandre Schutz, e só nele que eu confio, que ele faz isso há 30 anos. Os médicos chamam ele para os centros de medicina e com o mapa do cliente ele ajuda o médico. Mas é o Alexandre Schutz. A gente não vai dar diagnóstico, a gente não vai olhar e falar, você é infértil. Deus é mais, nós não vamos fazer isso. Mas se existe uma possibilidade de algo, é importante falar para a pessoa, tá bem? E aí tem uma lua lá na casa número 11. Gente, uma lua na casa número 11 é muita chance de filho adotivo, de enteado. Então tem chance aqui dentro do mapa. E a pessoa fala: Não, Tônia, eu tenho lua na 11, mas eu não tenho enteado, não tenho vontade de adotar. Essa lua não. Aí, ao invés de fazer assim na cadeira e pensar assim, putz, errei,
Porque a gente faz isso se a pessoa fala, não, não combinei com isso. Aí você diz assim, é uma possibilidade. A outra possibilidade, certamente a pessoa vai se identificar com a outra possibilidade. Neste caso da Lua da 11, a outra possibilidade é você pegar todos os amigos e fazer assim, e querer resolver o problema deles. Porque quem tem Lua na 11 quer ser pai e mãe dos amigos. E fica atraindo gente curva de rio. É aquele que só para lixo, a curva de rio só para lixo, né? Que só quer cuidar dos amigos. É como se você tivesse filhos que não saíram de você. Se não é enteado, não é filho adotivo, são teus amigos que tu faz de filhos. A pessoa vai falar, é verdade. Fico pegando o problema de todo mundo pra mim. Ainda mais com câncer no ascendente, pega todos os problemas da pessoa, dos outros pega pra ela. Então você vai falar das possibilidades. No mapa escrito dá pra fazer isso? Não dá. Veja, eu não tô dizendo que o mapa escrito é ruim, é muito bom. Eu faço. Minha mentora já mandou parar de fazer uma pesquisa porque me toma tempo, mas eu gosto. Só que ele não me dá essas possibilidades de troca com a pessoa. Se eu escuto essa informação dela, na hora não, depois que eu termino o atendimento, eu vou lá no mapa escrito e tiro aquela informação para ela não ler uma coisa que não faz sentido com ela. Ou seja, quando ela lê o mapa escrito dela daqui a 30 anos, porque o mapa vale para uma vida, ela vai ler só o que faz sentido com ela. Vai ser boa. Ô, Tu, Fala. essa lua dela tá fazendo oposição com Mercúrio? Não. Essa lua Não? dela, não. Ela tá fazendo uma quadratura. Ah, tá. Achei que tava fazendo oposição. Faz com a Lilith aqui, ó. A quadratura só faz quatro dentro do mapa, né? Então faz daqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Só é possível fazer Ah, quatro. tá. Uhum. Mas é quadratura. Tá. Entenderam mais ou menos como que vai fluindo a leitura? Vamos pegar um outro mapa e fazer um teste? Vamos? Vou pegar de uma outra pessoa, que esse aqui já bateu, já falamos. Pegar de uma outra pessoa famosa, talvez? Pode ser? O que que eu fiz aqui? Não, cliquei no lugar errado. Fui bem doida. Aqui. Eu vou descer lá embaixo, vou pegar o mapa de quem que eu vou achar lá. Do Papa, não vou pegar mapa do Papa, não, né? Não vou pegar esse mapa, não. Pegar uma pessoa que a gente não conhece. Pedro Almodóvar. Nem sei quem é. Vocês conhecem esse cara? Não? Eu também não, então vamos pegar esse. Não sei quem é. Espanhol. Olha lá. Não tem hora. Tem hora, É um sim. cineasta, tu. Ah, tu conhece? Já fez alguns filmes dele. Olha lá. Mais um mapa. Muito bem. E aí? Vamos fazer de conta que a gente está lendo o mapa desse Pedro aí. Esse Pedro chegou pra gente e falou assim: Olha, pessoal, eu gostaria que vocês olhassem aí meu mapa, porque eu tô com um problema lá no meu relacionamento amoroso. Vamos fazer de conta que ele tá falando isso aí pra gente, tá? Tô com um problema lá no meu relacionamento amoroso e eu não sei o que acontece no meu relacionamento amoroso. E, e me diga o que mostra no meu mapa em relação a esse assunto. Tudo bem? Vamos fazer de conta que ele falou esse assunto aí. Qual a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai ler o mapa? Abre aí o microfone. Ah, Lua, Observa, para ver o Na relacionamento. casa. Casa 7, casa Não, 7. não, você já Não? esqueceu. observar o mapa. Você vai olhar o mapa. Ah, tá. Não me falem nada que vocês vão olhar no mapa. Vocês só vão olhar pro mapa. Peguei vocês. Só olha. O cara perguntou de relacionamento. Só olha pro mapa. Olha, eu chutei o assunto. É que às vezes o cara nem tem problema de relacionamento, né? Às vezes ele nem tem, eu chutei. Nem chutei tão errado. Olha aí o mapa. Nem chutei tão ruim. Olha aí o mapa. Hum. Olha, eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Porque é isso que você vai fazer quando o teu cliente aparecer. Tu vai olhar o mapa. Observaram.
observaram o mapa. Hum. Depois que você observa o mapa, você identificou algumas coisas. Enquanto vocês estavam observando, eu estava olhando para vocês olhando para o mapa também. E eu identifiquei algumas coisas aí nesse mapa também. Será que nós identificamos as mesmas coisas? Vamos descobrir. Deixem os microfones abertos. Aqui é um lugar seguro e é o seu momento de errar. Então pode falar o que você acha. Bem, o que que vocês identificaram aí? Eu já vi ali Ciumento, extremo. Repete, peraí. Ciumento extremo. Ciumento Dá aquela, extremo. dá aquela sensação dele ser, sei lá, tipo um stalker. controlador, assim, É eu vi isso, com aquela lua essa em palavra. escorpião. Tá, eu imagino que vocês devam ter visto isso pelo escorpião, uma pessoa mais possessiva, é uma característica de escorpião de fato. Ok, mais. Mas aquela lua e Vênus ali em queda. Ela tá malzinha mesmo. Ela não tá em queda, né? Ela tá exilada. É, mas a Vênus, né? A Vênus, tá exilada. Uhum. E Tem ele um parece que tem Netuno em dificuldade de Libra. se expressar. Netuno ali em Libra, uma ilusão, certo? Alguma coisa ali. Netuno em Libra, o que mais? A Vênus em Escorpião já fala Quiron de na muita 7 também. transformação. A Vênus em Escorpião já fala de muita transformação nesse E, setor da vida, exato. O que e mais? tá oposta ao ascendente dele. A Vênus tá A oposta. Vênus posta. Uhum. Ok. Vênus quadrando Marte também, né? Sim, Vênus quadrando Marte. Ok, vocês estão identificando algumas coisas, mas tem mais. Aquele Quiron na 7. Ao É, tempero. a casa 7 dele tem bastante elemento, assim, né? Assim, a Vênus não tá na 7, né? É porque esse programa não é o que eu uso, então também não consigo identificar muito bem. Não, não tá, que tá Mas longe, ela ó. 13 é, graus e 17 graus. Eu não colocaria na ah, 7. É. tá. Nem em conjunção também, né? Elas estão perto, mas elas não estão formando uma conjunção ali por estar muito por esse grau. O programa mostra conjunção, Aham, mas a Lua já passou da Vênus. A Lua é já mais rápida, passou. então seria uma conjunção Uhum, separativa. Até sim, uhum, ok, mas tá. distante. O que mais? Sol em Libra, a Lua em Escorpião, o Quirón é tipo uma dependência pelo parceiro, vamos dizer assim. Tem uma dependência, eu tô falando porque é mais ou menos o meu mapa. Sol em Olha, Libra, Lua em Escorpião, Vênus em Escorpião, revelações aqui. ascendente em Touro. Ok. Então é meio que o Libra ele traz essa dependência por um parceiro, né? Por uma pessoa. E a Lua em Escorpião, a Vênus, é aquela coisa que as meninas já falaram, né? É possessivo, né? Essas coisas. Ok, Desculpa, muito gente, minha bem, filha tá falando oi aqui, desculpa. sem problema. Vocês identificaram bastante coisa. Agora a gente precisa colocar isso numa leitura. Concorda? É muito importante quando você for conversar com o seu cliente, de não conversar, não falar com ele, não que vocês estão fazendo isso, me ouçam com carinho, para não fazer uma leitura num tom de julgamento. Você é ciumento, você é dependente, a gente não vai falar dessa forma. Mas existem características que mostram de fato essas coisas, e a gente precisa pontuar isso para ele, porque às vezes ele sabe, mas às vezes ele não sabe. E se ele busca uma leitura de mapa, a gente pressupõe-se que ele está aberto a ouvir, e é importante que ele saiba. Então, existe aqui elementos muito fortes de uma pessoa que não gosta de estar sozinha, porque tem um Libra muito forte, a pessoa é libriana, a pessoa tem Mercúrio, que é um planeta pessoal dentro da casa. Ah, Mercúrio fala de comunicação, mas é um planeta pessoal e deixa o signo mais forte. Vai por aí. Então, é uma pessoa que tem um signo de Libra muito forte. Tem um ascendente em touro.
Ascendente em touro traz, é o signo fixo. Então já traz essa questão de apego ali também. Então, ok, existe tudo isso. Existe alguém que não gosta de ficar sozinho. Depois a gente pode até pesquisar sobre a vida desse cara, que ele deve ter sido muito namorador. Uma pessoa que não gosta de ficar sozinho. Só que o setor dos relacionamentos na vida dessa pessoa é algo do qual ele vai sempre precisar trabalhar ao longo da vida. Por quê? Primeiro, é o setor que se tem escorpião. Então, é um setor de transformações. O setor de escorpião nem sempre é um setor fácil, mas é um setor que vai trazer cura. É importante colocar isso para a pessoa. Então, ela já vai saber. Ah, então vai ser sempre difícil? Não necessariamente, mas vai sempre te trazer oportunidades de você melhorar alguma coisa que às vezes no outro momento não conseguiu. Já vai por aí. Tem a lua aqui dentro. Então é um setor que oscila. A lua tem fases. A lua é de fases. Uma hora você olha para o céu tá cheio, uma hora você olha para o céu tá vazio. Vazia. Não. Então a lua tem fases. Onde a lua está no mapa tem oscilação. Tá bem? É um setor que tende a oscilar. Nunca vai ficar com ninguém na vida? Não significa isso, mas é um setor que oscila. Agora, ao mesmo tempo, e olha como a vida é engraçada, né? Deus é um fanfarrão, dá um mapa perfeito para a pessoa. Enquanto de um lado da balancinha libriana é alguém que não gosta de ficar sozinho, que quer ter companhia, que quer ter alguém, que às vezes demora para se entregar, porque tem uma Vênus aqui muito desconfiada, mas quando se entrega, entrega de alma. Do outro lado, tem alguém que tem dificuldade nisso. Olha que interessante. Por que que tem dificuldade? Tem várias coisas ali que mostram dificuldade. Uma delas vocês identificaram, Quiron na 7. Esse Quiron na 7, ele pode vir de N lugares. Pode ser uma pessoa que tem uma ferida não ser curada por conta do relacionamento que já viveu nessa vida. Pode ser uma ferida que precisa ser curada por conta da visão que teve em relação ao relacionamento dos pais, porque a Lua na 7 fala disso. Então, é uma pessoa que precisa se curar em relação a relacionamento. É uma pessoa que gosta de estar com alguém e aconselha muito bem todo mundo, mas no dele ele peca um pouco. Fala por ali. Outra coisa, lá na casa número 12, o que que tem lá? Tá Nó do pequenininho? norte. Nó do norte, é. Lá do norte. Puxa vida, você é de óculos, eu Tá olhei pra pequenininho. tela e me deram assim, achei maravilhoso. Nó do norte. Se o nó do norte tá lá em Áries, o nó do sul tá aqui em Libra. O que que isso significa? É uma pessoa que tem vontade de estar com alguém, porque isso veio de vida passada. Nó do sul foi aquilo que eu me dei muito bem numa vida passada. Esse barulho que eu tô botando os pés na cadeira. Se deu muito bem numa vida passada em questão de relacionamento. Então, nessa vida, é alguém que tem dificuldade em conhecer a própria independência. É alguém que quer estar com alguém o tempo todo? Quer. Mas só vai ser feliz se tiver com alguém o tempo todo? Não. E é isso que essa pessoa precisa aprender. O que a pessoa precisa aprender, que é uma missão na vida dela, é o nó do norte. Propósito nós temos vários, mas a missão é só uma. Precisa aprender a ser independente. Precisa aprender a viver feliz sozinho, encontrar alegria na própria companhia. Não que não vá ter ninguém, mas tem que ter alguém para agregar e não para completar. Porque se é para completar, quando desfaz, está descompleto. Não tem que estar completo sem a pessoa. É isso que está dizendo. Uhum. Não é incrível? Tu não consegue perceber que em 10 minutos a gente vai falar para a pessoa um monte de informação que a pessoa vai falar assim: Meu Deus, eu vou ter que ir para terapia. Entende? Lu, posso dar um adendo só? Por favor. Eu tô encantada realmente que a gente já fez tudo isso que tu falou e sem precisar focar onde está o regente daquele signo. Uhum. Porque se Dá tu para olha focar. pelo. Ainda Mas dá eu para achei muito focar. mais simples isso, porque se eu vou por essa lógica da onde está o regente, eu já me perdia totalmente do foco da questão, Do sabe? assunto. Uhum. Exatamente. Eu percebo que as alunas fazem isso. Se eu dou essa atividade para elas e não abro a minha boca, até para conhecer o nível da pessoa para eu poder ajudar, eu tenho que entender onde ela tá, né? O patamar que ela tá, a gente chama. Eu vejo que elas começam a fazer isso, como eu falei lá no começo. A Lua tá em Escorpião. Ah, tá. A Vênus tá em Escorpião. Tá bom.
Sol tem Libra. E vai botando a receitinha do bolo e depois não faz a mistura da massa. E agora, Tony, como é que eu leio isso? Exatamente. Não é, É, entendeu? Todos os meus mapas estão assim. a E teoria ok, é, para arquivo a escrito é teoria ótimo. tá bonita, né? A teoria tá fácil, realmente o juntar toda essa informação. Uhum. Só que se juntar, a gente vai juntando conforme a gente vai lendo, observando, né? Então a gente começou olhando para onde está o sol. O sol brilha neste caso, né? Uma pessoa virginiana, que gosta de estar com alguém. Mas será que nessa vida uma pessoa que vai estar com alguém, tem pessoa vai ser feliz assim? Não, do norte está lá em Ares, entendeu? Então a gente tem que ir olhando essas coisinhas assim. Deu para pegar o naipe da aula? Sim. Muito. Ficou mais claro? Ficou mais tranquilo? Não precisa se matar escrevendo casa 11. O que que significa regente da 11 tá aí? Bota lá. Não precisa. Não precisa. É mais simples do que vocês imaginam, do que vocês pensam. E a gente faz isso com todos os outros setores também. Certo? Sim, sim. Maravilhoso. Vocês tiveram a Tônia como mentora por um dia. Uma coisa que eu queria falar, vou aproveitar, desculpa eu estar com a câmera ligada, Não tem problema. e realmente aquela parte que você ensinou no começo de, vai anotando, já vai deixando pronto, a lua em tal coisa é isso, porque o que aconteceu agora? Você lendo esse mapa, aquilo que eu falei, meu ascendente também é touro, minha lua também é escorpião, minha Vênus é em escorpião, meu sol é em Libra, meu nó do norte é em Áries. Mulher, escuta, esse mapa é Nossa. teu. Sim, então assim, você foi lendo, você foi falando, eu fui me identificando, mesmo não sendo o meu mapa. Olha aí. Entendeu? Muitas partes, então realmente, essa parte de você ir anotando, meio que entendendo, deixar palavras-chave, vamos dizer assim, acho que é essencial. É. Esse ir anotando é bom porque te ajuda a decorar, né? A primeira parte do conhecimento e da sabedoria é o decoreba, primeiro, né? Então você vai fazer tanto aquilo até que aquilo vire conhecimento. Você vai aplicar tanto aquele conhecimento até que você sabe daquilo e fica no teu. A minha aluna fala que é um. Como é que chama aquele negócio que fica dentro do computador? Ela é HD. nerd. Eu tenho que tem o Cadê? HD. HD. Que tem um HD, e daí tu pronto, tu tem o teu HD, mas primeiro precisa da anotação. Eu tenho N pastas e pastas, se eu mostrar para vocês, de quando eu comecei. E que eu uso ainda hoje dentro dos meus layouts. Tá bem? Então é mais simples do que vocês imaginam, tá? Não precisa ser o bicho para ler mapa. Pode ser bem tranquilo.